Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, a ideia do projeto é expandir, é sair da caixinha, é ir além do que a gente já percebe no consultório. Correto. Como tu leste, eu sou fisioterapeuta pélvica, minha especialidade é oncologia, então há 22 anos eu lido com pacientes que têm a sua função sexual roubada. Imagine um homem que teve câncer de próstata e ele se percebe depois da prostatectomia sem função erétil. Numa sociedade onde o sexo se dá através de uma penetração, como penetrar se o pênis perdeu a função erétil, né? Da mesma forma, mulheres que sofreram algum tipo de câncer pélvico, ou câncer de ovário, câncer de útero, ou câncer de vulva mesmo, ela se submete a uma radioterapia, por exemplo, e o canal vaginal colaba. Uma vez que a vagina está fechada, como nessa sociedade penetrativa que a gente vive, né? Como essa mulher vai ter a função sexual resgatada? Então, para começar a responder a tua pergunta, eu te digo como eu cheguei no entendimento da sexologia. Certo. Então, a sexologia, ela veio para suprir isso de necessidade urgente de educação. As pessoas entendem, lamentavelmente, que o sexo se resume a um pênis dentro de uma vagina ou um pênis dentro de um ânus, e não é isso, né? Então, eu percebi que a gente precisava educar os nossos pacientes no consultório. Isso eu tô falando há 22 anos atrás, tá? Sim. Eu precisava educar os pacientes no consultório e mostrar que o sexo ia muito além do que eles estavam acreditando, muito além do que eles estavam imaginando ser. E aí, nessa premissa de educar, a gente percebe que falha de uma forma lamentável, a gente erra miseravelmente mesmo, lá dentro de casa. Um exemplo disso é quando os pais decidem ter relação sexual no mesmo quarto que os filhos. Ah, mas os meus filhos estão dormindo. Mas aí você imagina uma criança de 6 anos de idade acordar no meio da noite, ver o pai em cima da mãe, a mãe gemendo. O que a criança sem repertório nenhum vai interpretar, né? Ela vai entender que é um ato de amor? Ela vai entender que é um ato de desejo? Não, ela vai entender aquilo como uma violência. Então, nesse momento, nós estamos sendo violentos sexualmente com as nossas crianças. Correto. Um outro exemplo é quando a gente percebe que uma criança está começando a explorar o corpo, começando a conhecer o corpo, e a gente diz: tira a mão daí, menina! Tira a mão daí, menino, né? Quando a gente tolhe a criança dessa descoberta e a gente não explica o porquê, a gente acaba fazendo a criança acreditar que aquilo é algo proibido. Só que a gente não pode negar que é instinto. O nosso corpo pede por um toque. E aí a criança vai começar a fazer isso como, gente? Escondido. E quando a criança começa a se tocar escondida, vai vir alguém, ou um vizinho, ou um avô, um tio, um irmão mais velho, alguém que vai dizer: fulaninha, toca aí, deixa eu ver. O que a fulaninha de 9 anos de idade vai pensar? A mamãe e o papai são chatos. Mas o titio, o meu vizinho, o vovô, eles são legais, eles sabem que é gostoso, então eu vou tocar na frente deles. Então a gente começa a perceber sinais de pedofilia com consentimento e com prazer. É o que a gente não fala. E a ideia do projeto é trazer esses exemplos bobos que eu te trouxe, é fazer a gente refletir que a nossa educação sexual, ela tá falha. A gente precisa educar para transformar essa sociedade. Quando eu entendo o que está acontecendo, eu consigo resolver. Doutora, nós, principalmente nós que somos pais, você na sua bio aqui fala que você é mãe, né, de adolescente, inclusive Autista. Mas aí a gente tem essa preocupação ainda maior. Qual a melhor maneira de combater a violência contra a criança e o adolescente? A melhor maneira é educando. É dando nome para as coisas. Nariz é nariz, olho é olho, boca é boca. Pênis é pênis, vagina é vagina, ânus é ânus. Seios são seios, e cada coisa que tem seu nome tem uma separação do que é um órgão íntimo e do que não é íntimo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma coceira no meu nariz, alguém pode chegar e coçar o nariz para mim. Mas se eu tô com uma coceirinha perto da minha vagina, eu não posso deixar uma outra pessoa que não seja eu tocar, porque essa é uma parte íntima do meu corpo. Então, quando você fala com uma criança sem dar outros nomes, florzinha, pintinho, não, tem que dar o nome correto. E dando o nome correto, eu digo: filho, filha, isso é um órgão íntimo. Essa é uma parte íntima sua. Ninguém pode tocar desse jeito. Nem o papai, nem a mamãe, nem a babá, nem a titia, nem o vovô. Do jeito que você toca, só você pode tocar.
Se outra pessoa tentar se aproximar das suas partes íntimas, você tem que gritar, tem que sair do ambiente, tem que comunicar a outra pessoa. Então, quando eu começo a ensinar o que é uma parte íntima e o que é uma parte não íntima, a criança por si já vai ter naturalização. Aí vem a fase que ela começa a se autoexplorar. E a gente precisa falar sobre isso. Correto. Eu vou dizer simplesmente não toca? Não, vou dizer, olha, minha filha, meu filho, essa é uma parte íntima, essa é a sua intimidade. Você vai pro quarto, fecha a porta e ninguém pode se aproximar. É o seu momento. Christopher, tem alguma pergunta? Doutora, já nesse tema aí, tipo, a senhora como profissional dessa área, né? O advogado está lá atendendo o cliente, está lá o filho dele, o professor na escola. Isso também não vem muito dos profissionais pararem de se preocupar com o próximo, com as crianças, porque às vezes dão sinais, né? As crianças, então assim, qual é a sua dica para os profissionais de qualquer área, quando notar essa criança ali com aquela estranheza, assim, qual é a melhor forma de notar aquilo, se é algo diferente? Christopher, a melhor forma é você ouvir o que a criança está dizendo e você precisa, antes de julgar ou de interpretar qualquer coisa, você precisa perguntar o que ela entende sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança chega e pergunta, mãe, o que é virgem? Aí a mãe diz, bom filha, sabe o que é? Porque assim, quando a gente começa a namorar, assim, aí depois você tem que ter muita intimidade. Aí você, tá, entendi. Então o que é extra virgem? A criança estava perguntando sobre o azeite. Entende? Então, assim, antes de perguntar, antes de responder qualquer coisa, se a criança pergunta, papai, o que é sexo? Você vai perguntar, filho, filha, onde você ouviu essa palavra? Ah, eu ouvi no outdoor. Aí o que você, eu li no outdoor. E o que você acha que significa? Ah, pai, eu acho que significa tal. Aí você vai consertar de uma forma leve e natural. E você vai dar a resposta para ela dentro do que ela é capaz de dar conta de interpretar. O que eu vou explicar para uma criança de 3 anos de idade é diferente do que eu explico para uma de 9, que é diferente do que eu explico para uma de 17. Então, assim, você tem que ouvir, perguntar onde ela ouviu e o que ela acha que é. Por quê? Imagina, papai, o que é sexo? Minha filha, onde você ouviu isso? Foi o titio que disse que queria fazer sexo comigo. O que é sexo? Entende como é diferente? Então, antes de você responder, e às vezes você pode acabar dando uma resposta que é além do que ela dá conta, pergunte o que ela acha que é e onde ela ouviu aquilo. Buscar onde se originalizou a origem dessa... Exatamente, Thales. E perguntar assim, numa boa, ah, filha, tô aqui, não, parei tudo, larguei a louça. Que onde você ouviu isso? Não. Ah, filha, tô aqui lavando louça. Filha, onde você ouviu essa palavra? Ah, tá. Ah, filha, olha, preste atenção, isso significa isso. Então a gente vai dando nomes para as coisas, vai explicando com naturalidade e sem causar espanto. Se a gente dá uma primeira elevação de voz, a criança vai bloquear. Okay. E ela não vai responder. Você que ligou o rádio para o aqui na Nova FM, estamos recebendo aqui a doutora Mônica Moura, né, fisioterapeuta, sexóloga e especialista em temas relacionados a essa área. Estamos tratando aqui do projeto de acolhimento e orientação às crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade sexual. Bom, doutora, a gente sabe que a cada 30 minutos, uma criança de 10 a 14 anos torna-se mãe. Em sua opinião, de que forma a pandemia e a tecnologia agravaram esse problema? Porque a gente sabe que muitas das vezes o celular na mão de uma criança também acaba sendo um mal muito grande. A gente observa, por exemplo, Thales, às vezes eu me pego, meu filho tem apenas 6 anos de idade, mas ele já sabe que tem uma fórmula de pesquisar falando. Ó, papá, né? Aí vai lá, o Google, né? Até a TV já tem isso. Então, assim, de que forma isso se torna isso? Isaías, eu volto para a mesma tecla, a educação. Se eu converso, vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho autista, adolescente, né? E ele está no momento que ele tem acesso a tudo. Ele simplesmente tem acesso a tudo. Só que eu preciso, como o ser adulto e responsável, eu preciso estar constantemente conversando sobre o que ele sente necessidade e observando comportamentos. Isaías, se o teu filho chega com os desenhos, tem 6 anos, né? Teu filho faz um desenho de um homem ejaculando e uma mulher. Você vai observar o desenho e vai pensar, meu filho não tem repertório para isso. Onde ele teve acesso a isso? Ele não inventou. A criança não vai brotar do chão uma ideia, ou então alguém, uma mãozinha
que vai até a genitália da outra pessoa. Os desenhos das crianças falam muito. Então, quando a criança se manifestar através dessas artes, né, de desenho, de criação de histórias, você vai seguindo a linha de onde nasceu aquela história. Uma espécie de mapa ou quebra-cabeça. Exatamente, Isaías. Aí tu vais nesse mapa. Nesse desenho, tu vai entender. Ah, você viu sobre isso que ejaculou. Onde você viu, filho? Mostra pro papai. Ah, papai, eu vi aqui. E aí você vai lá onde ele viu. Filho, aqui tem conteúdo A, B, C, D. Olha, vamos entender, mas você tem dúvida sobre esse tema? Vamos conversar sobre esse tema através desse link aqui. E aí vai, de novo, gente, ser educador é muito difícil, né? Ser pai e mãe, então, é a coisa mais difícil do mundo. A gente precisa, Isaías, se desafiar e acompanhar constantemente o que as nossas crianças estão acompanhando. Correto. Tá? Doutora Mônica, é possível detectar sinais sutis de abuso nas unidades básicas de saúde? É muito possível. A criança, quando ela é vítima de abuso ou de violência sexual, é uma criança que geralmente falava muito e de repente para de falar. É uma criança que se sentia muito à vontade na frente de qualquer pessoa e de repente quando algum adulto, geralmente são pessoas próximas, tá? Gente, eu vou reforçar aqui, 82% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. São pessoas próximas. São pessoas próximas. Então, são pessoas que a criança e o adolescente confiam. E nesse primeiro momento, a criança vai sentir confiança e ela vai se sentir acolhida pelo abusador. Porque provavelmente foi a primeira pessoa que entendeu o que o corpo dela está pedindo. Percebe como é muito grave isso? Eu tô sentindo uma coceirinha aqui. Ninguém entende que coceira é essa, mas eu quero coçar. Minha mãe diz, tira a mão daí. Então, se o titio diz, pode coçar, deixa eu ver, o titio é uma pessoa que eu confio, então o titio é legal. Então, assim, como eu consigo detectar na UBS, por exemplo, os pais, eles vêm com esse relato de que a criança tá com vermelhidão, que a criança tá com uma coceira exagerada, que a criança tá pegando na sua genitália mais do que deveria. Existem sinais principalmente sinais de mudança de comportamento. E aí os pais não tem como medir e eles recorrem às unidades de saúde. O mais importante, gente, só para fechar, Thales, eu preciso que os pais, principalmente, percebam o comportamento da criança e esse comportamento nem sempre vai trazer uma característica física de violação. Correto. Christopher. Doutora, continuando nesse mesmo tempo, uma vez confirmado o abuso na criança, qual é a melhor forma de acolhê-la? A melhor forma, Christopher, é ouvir. Eu preciso ser ouvida. O que diferencia? Uma vez que, vamos lá para números, 82% dos casos de abuso acontecem dentro de casa. São pessoas de confiança, né? O que faz algumas pessoas desenvolverem um trauma e outras não, é o acolhimento que elas têm. Você imagina, eu sofri um abuso e eu chego e conto pra minha mãe. Mãe, o titio pegou aqui na minha florzinha e aí ele disse que se eu... Para de inventar história, menina. De onde tu tiraste essa história? Olha aqui, Maria tá inventando. Quando eu desqualifico o discurso da minha criança, eu estou gerando nela um trauma. Quando eu ouço a criança, eu reduzo significativamente a possibilidade de trauma futuro. Então é escutar, é ouvir, é acolher, é sentar, é olhar nos olhos, é dizer, filho, me fale mais sobre isso, me conte mais sobre isso. E aí a gente vai buscando através do acolhimento, porque, Christopher, é impossível eu dizer para você, basta levar para o psicólogo. Quantos de nós temos acesso à psicoterapia? Psicoterapia é cara. A psicoterapia não está disponível para todo mundo, mas o acolhimento está. Ouvir é disponível, ouvir é gratuito. Então, pais que estão escutando a gente agora, se a sua criança, uma criança de 6, 7, 9, 10, 12 anos, chega com relato, com um desenho, com um comportamento estranho, qualquer coisa que envolva o sexo, você precisa sentar e ouvir a criança. A criança não vai ter repertório para inventar essa história. É injusto você criticar, você desacreditar a criança e dizer, você está mentindo. Como eu já acolhi no consultório mães que diziam que as crianças estavam mentindo. Você está mentindo. O meu marido jamais ia dar em cima de ti, Juliana.
Como é que meu marido ia dar em cima de ti, Juliana? Tu és uma criança, tu estás inventando isso porque tu estás com inveja do meu marido. Então, assim, padrastos quando se aproveitam. Eu já tive casos no consultório de um homem desesperado, doutora, um menino de 9 anos de idade pode engravidar alguém? Eu disse, olha, espermatozoide pode ter maturação, mas não quer dizer que está qualificado para ser pai e tal, aquela história. E ele disse assim, não, sabe o que é, doutora? Porque eu peguei a minha esposa, madrasta da criança, transando com meu filho de 9 anos de idade. E aí, doutora, eu quero saber se a minha esposa pode engravidar, porque eu não vou saber lidar com a gravidez. Se ela tiver uma possível gravidez, eu não vou saber lidar com isso, porque eu amo muito a minha mulher. Olha a cabeça. Meu Deus. Olha a cabeça. Doutora, ele se permite. A preocupação dele, Christopher, era a esposa. Ele não estava nem aí pro filho dele de 9 anos. Por quê? Porque na nossa cultura, um homem iniciar a vida sexual aos 9 anos com uma mulher mais velha é normal. Agora, quantos não dizem, eu iniciei cedo com a babá. Gente, isso é pedofilia. Doutora, a gente sabe que é uma geração, acho que essa geração atual veio de um período em que os pais ainda estavam resistentes em lidar ou tratar de assuntos tão, considerado à época, tão sólido, que tinha essa dificuldade. Mas na sua opinião, até o momento, a educação sexual ainda se faz de forma muito lenta e não muito educativa. Por que é importante abordar esse tema na escola? Porque a nossa educação sexual ainda é muito castradora. É uma educação sexual que pune, é uma educação sexual que proíbe, é uma educação sexual que desqualifica e desvaloriza o prazer que o sexo traz. O sexo é prazeroso, o sexo, ele é bom, o sexo é pro bem. Eu não preciso dizer para uma criança, não faça isso porque isso é feio, porque Deus castiga, porque isso vai dar problema, porque vai dar AIDS, porque você vai engravidar, porque vai estragar a tua vida. Não! Eu preciso trazer uma educação positiva. Christopher, quando eu falo para uma Isaías, quando eu falo para uma criança, você precisa entender que o sexo existe, que essas áreas íntimas dão prazer, mas você não pode deixar outra pessoa tocar nas suas partes íntimas. Você tem todo o direito de ter privacidade. Vai pro banheiro, fecha a porta, vai pro seu quarto, fecha a porta. Você tem direito a esse prazer, desde que você proteja esse prazer numa caixinha que é só sua. E quando eu reconheço o prazer da autodescoberta e eu valorizo aquela criança como um indivíduo, eu estou plantando uma semente para um crescimento saudável. São pessoas que vão crescer com uma sensação de poder, com uma sensação de autoestima muito mais fortalecida, com uma sensação de que ela é capaz de ter uma relação saudável, né? Doutor, na sua opinião, como uma boa educação sexual poderia ajudar a prevenir o abuso de crianças? Quando eu entendo o que está acontecendo, Thales, eu consigo controlar. Eu só controlo o que eu entendo. Se eu tenho uma máquina perfeita, se eu não pego um manual e vou entender a máquina, lá no básico, eu vou sofrer muito mais para compreender o funcionamento, ou eu vou subutilizar aquela máquina. Então a gente precisa entender o nosso corpo como uma máquina, e a nossa função sexual é tão básica quanto se alimentar, quanto fazer xixi, quanto fazer cocô. Então eu preciso compreender o que é o sexo, eu preciso dar um sentido para o sexo, e quando eu dou um sentido positivo para o sexo, eu consigo ter muito mais qualidade de vida. É saúde e é qualidade de vida. E dessa forma eu consigo evitar esses percalços, que é me permitir que outra pessoa se aproprie do meu corpo, porque eu não sei o que é isso. Christopher, tem mais uma pergunta para a doutora Mônica? Então fique à vontade. Eu fiquei surpreso, porque eu não sou pai, mas ganhei 3 crianças de presente, que são 2 sobrinhos e minha enteada, ficou bem claro, e eu vou até pedir hoje sempre com meus sobrinhos, gente, bora brincar de desenhar? Me diz o que vocês estão vendo na televisão, me transformar isso em desenho. Sim. Mas assim, eu até me veio aqui a memória, uma cena de muito criança do meu pai, que sou apaixonado por árvore e sombra, porque meu pai sempre me colocava no colo dele, no cabecinho, então me veio aqui memória algumas coisas. Mas o para-choque sempre foi as escolas, Então assim, e querendo ou não, são os professores, Então como eles devem agir, uma hora isso é sendo demonstrado e diagnosticado na escola. Os professores a gente chama de multiplicador, tá? São essas pessoas a chave para a nossa educação positiva. Então, quando eu tenho um professor que consegue perceber um sinal sutil,
é dever do professor chamar a família, conversar com a família, mas antes de acionar a família, o professor tem que conversar com a criança. Porque, como a gente falou, 82% dos casos de violência acontecem dentro de casa. E nem sempre são pessoas tão distantes. Eu morava no Pará, passei 15 anos no Pará. E em Belém eu desenvolvi um trabalho, que é esse projeto, com a população ribeirinha. Muitos pais iniciam a vida sexual das filhas porque eles acreditam que filha dele, vai transar com alguém, que seja comigo o começo. Então, isso na cultura deles é muito forte. É muito forte. E se engravidar, diz que foi o boto. A história do boto tá aí na Amazônia toda pra gente, né? Pra se esquivar. Então, como eu consigo usar a rede de multiplicadores, os professores, por exemplo, ouvindo a criança, escuta a criança, para 5 minutos, 10 minutos, observa os desenhos, observa a mudança de comportamento, observe a sua criança. Conversou com a criança já deu algum sinal de que é alguém que não é pai, não é mãe, chama pai e mãe. Agora, quando a criança demonstra que isso vem da base, é o pai, é a mãe, é o irmão, é melhor acionar o serviço de psicoterapia. Chama a psicóloga, porque aí a gente vai precisar intervir com assistência social e toda outra rede que a gente precisa, né, para dar esse suporte maior. Esse é o maior gargalo da gente, porque a maioria dos casos de violência acontecem dentro de casa. Não é à toa que a pandemia, né, aumentou esse número exponencialmente, gente. 30 vezes mais é um absurdo. Certo. Doutora Mônica, qual o formato dos encontros? Aliás, qual o público-alvo do projeto que a senhora desempenhou ao lado da... Acho que é sua irmã. A Michelle é minha irmã. É sua irmã, você vê pelo sobrenome, né? E qual o público-alvo? E como é que as pessoas fazem para contactar vocês, de repente, para levar para uma escola, sabe, para um posto médico, caso alguma prefeitura nesse exato momento esteja acompanhando, queira levar vocês para implantar esse projeto na rede municipal, como é que faz? Olha, tem que entrar em contato comigo. O canal do Instagram tá aí, né? Vou deixar também o contato de e-mail. Esse projeto, ele se desenvolve em 3 encontros. São 3 encontros de 2 horinhas cada encontro. No primeiro momento, a gente reúne com os multiplicadores, aí vai ter roda de conversa, vai ter uma aula expositiva e vamos aplicar questionários que vão direcionando para eles entenderem o que é violência sexual, o que é sexo, o que é violência sexual, o que é abuso sexual, o que é estupro. Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa. Eu tive um problema, mas não foi violência sexual não, o cara só pegou no meu peito, mas ele não fez nada. Que é isso, gente? Pegou no teu peito sem tua autorização, é abuso, é violência. Então, assim, esse primeiro momento, o primeiro encontro é para entender o que é isso, o que é que significa tudo isso. Certo. No segundo encontro, também de 2 horas, 15 dias depois, a gente vai fazer roda de conversa com a criança, o adolescente, com as famílias, para a gente entender e fazer um acolhimento individual. Eu vou coletar histórias e essas histórias já filtradas pelos multiplicadores. Correto. O terceiro encontro e o último é quando a gente vai, munida de histórias, né, e de questionários desse levantamento todo, a gente vai trazer uma solução prática para cada evento. E aí é importante que os multiplicadores se ouçam e ouçam as histórias diferentes, porque a gente vai trazendo uma solução que lá na frente, se acontecer, ele vai lembrar se já aconteceu com outra pessoa e vai elaborando estratégia. O ponto-alvo é dar acolhimento, não é à toa que o nome é acolhimento mesmo. Correto. Doutor, explique para a gente aí a disposição de atendimentos e responsabilidade e as custas da iniciativa. Bom, uma vez que o projeto se desenvolve dentro de um ambiente que já existe, né? O alvo é o CRAS, são as UBS, são as escolas. O custo de investimento para implantação, ele fica limitado só aos honorários das projetistas. A outra pergunta, perdão, eu esqueci. O modelo, né? É aula expositiva, aula interativa com roda de conversa ou no modelo digital também. O treinamento online é possível. Bom, doutora Mônica Moura, gostaria de agradecer aqui a sua presença. Bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Deixo a senhora... Foi bom para vocês? Muito maravilhoso para nós e com certeza, principalmente para os ouvintes. Para os nossos ouvintes. Eu só quero
deixar uma mensagem final, posso, Isaías? Bora. Eu quero desconstruir aqui com vocês essa ideia do sexólogo, que muitos têm, né? Então, assim, quando você tem dor de dente, você vai ao dentista, você não vai ao ginecologista e você não vai ao proctologista, né? Então, assim, quando você tem problema que envolva o sexo, ou quando você quer melhorar a sua função sexual, você precisa do sexólogo. É um profissional que estuda anos sobre a nossa principal forma de multiplicação da espécie. A gente só tá aqui por causa do sexo. E infelizmente ainda é tabu, as pessoas têm vergonha de falar, até o nome sexólogo, parece que vai assim, né? Vai pra dentro. Então, assim, vamos desconstruir e perceber que vai muito além. O nosso papel da sexologia é trazer saúde, é trazer qualidade de vida, tá? E eu agradeço muito o convite, estou muito feliz por ter participado com vocês. Obrigada. Conversamos com a doutora Mônica Moura, né? Fisioterapeuta pélvica e também sexóloga.